O presidente russo, Putin, anunciou uma nova arma, mas desta vez não é uma arma qualquer. Um míssil sobre o qual o Ocidente disse: isso é impossível. O Ocidente disse: isso é coisa de ficção científica. Hoje, a Rússia prova que o impossível se tornou realidade. Então, imaginem comigo um míssil de cruzeiro movido aqui na energia nuclear, que não para, não é detectado, não pode ser interceptado, voa ao redor da Terra como quiser e pode atingir qualquer alvo a qualquer momento. E o mais perigoso de tudo isso é que ele pode permanecer no ar por dias, não apenas por horas. Isso é realmente parecido com ficção científica, por isso essa notícia causou um choque nos Estados Unidos, causou confusão na OTAN, porque esse míssil sozinho é capaz de derrubar todo o sistema de defesa aérea americano em poucos minutos. Então alguns hoje dizem que esse anúncio não é apenas uma demonstração de força, mas sim o primeiro aviso de uma nova guerra mundial que se aproxima. O que está acontecendo exatamente? É sobre isso que vamos falar hoje. Fiquem conosco. Prezados espectadores, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Bem-vindos a mais um encontro da série de episódios de opinião com a permissão de Deus. O presidente russo, Putin, anunciou ontem uma notícia que chocou o Ocidente, um choque para os Estados Unidos e para a Europa. Pois Putin revelou o míssil mais poderoso do mundo, de todos os tempos, um míssil que passou pelos últimos testes com grande sucesso, um míssil único, sem nenhum equivalente no mundo. A tal ponto que o presidente russo, Putin, disse que quando a Rússia começou a planejar a fabricação e o desenvolvimento desse míssil, todos os especialistas, países e grandes experiências, entre outros, disseram que isso era impossível, diziam que a ideia era boa, que era ambiciosa, mas que não era realista do ponto de vista técnico. Ou seja, diziam que isso era impossível de acontecer. É impossível alcançar esse tipo de tecnologia. Até mesmo a mídia ocidental zombava da ideia, dizendo que era um projeto fracassado. Dizem que a Rússia nem sequer tem os recursos materiais. Para alcançar essa tecnologia, todo mundo no mundo duvidava que alguém pudesse alcançar essa tecnologia e esse tipo de míssil. Então imagine a Rússia. Lá, um especialista americano chamado Jeffrey Lewis, especialista em armas nucleares americanas, disse que essa arma sobre a qual a Rússia está falando hoje é coisa de ficção científica. Ninguém no mundo acreditava que seria possível chegar a essa tecnologia, e não só a Rússia, mas o mundo inteiro. Esse míssil que a Rússia anunciou tem o nome Burevestnik, é um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear. Isso faz com que ele seja totalmente ilimitado. Ele pode alcançar qualquer ponto do mundo e, mais do que isso, pode dar várias voltas ao redor da Terra. Suas capacidades são tão extraordinárias que, por exemplo, ele pode ser lançado hoje e mantê-lo no céu até definir o alvo, ou seja, após sua decisão. A Rússia agora o testou por cerca de 15 horas de voo. E ele voou por uma distância de 14 mil quilômetros em 15 horas. E quando falamos sobre essa distância, é praticamente da Rússia até o extremo sul da Argentina, o míssil ultrapassa todas essas terras americanas, mexicanas, brasileiras e assim por diante, e chega ao extremo sul da Argentina. Se fosse lançado hoje da capital Moscou, chegaria ao Polo Sul. Ele viajaria por todos os países africanos, chegaria ao Polo Sul, à Austrália e outros lugares. Então, na verdade, ele pode alcançar qualquer ponto do mundo, sem exceção. Esse tipo de míssil é considerado uma arma nova, portanto, não está sujeito a nenhum acordo internacional. Ou seja, não existe nenhum acordo específico para esse tipo de míssil. Para limitar a proliferação desse tipo de míssil ou impedir a posse desse tipo de míssil,
ou até mesmo obrigar os países a informar sobre os testes e experimentos relacionados a esse míssil, como acontece, por exemplo, com os mísseis balísticos e nucleares e assim por diante. A Rússia aproveitou a oportunidade, desenvolveu o míssil e prestem atenção, que a Rússia anunciou o início do desenvolvimento do míssil apenas como ideia. No ano de 2018, hoje, após 7 anos, você anuncia o sucesso do teste, ou seja, que o objetivo foi alcançado. Você alcançou a tecnologia, todos diziam que era impossível para a Rússia alcançar essa tecnologia, todos diziam que era impossível para qualquer país do mundo alcançar essa tecnologia. Qual é a principal característica desse míssil? Funciona com combustível nuclear. O que significa que uma pequena quantidade de combustível é capaz de manter esse míssil no ar, talvez por dias. É um pouco parecido quando falamos, por exemplo, de submarinos nucleares. Esses submarinos nucleares conseguem ficar debaixo d'água, nas profundezas do mar, por meses ou anos, graças a esse motor nuclear. Então a Rússia aplicou praticamente a mesma tecnologia nesse míssil de cruzeiro. Agora, assim que esse míssil é detectado, ele voa perto do espaço aéreo de qualquer país, o que faz com que esse país viva com medo. E agora, assim vira força de dissuasão contra esse país. Depois que o mundo estava observando os movimentos do porta-aviões americano, que se ela se aproximasse de uma determinada região, se ela se dirigisse para uma determinada área, aquela região entrava em uma série de temores e especulações. E assim por diante, sobre um possível ataque americano. Isso é parecido com o que acontece hoje na Venezuela, por exemplo. Depois que o mundo vivia um terror, quando detectam um porta-aviões americano próximo ou se aproximando de uma área próxima a ele, hoje ele terá que monitorar os mísseis russos Burevestnik, porque a qualquer momento eles podem mudar rapidamente de rota e entrar no espaço aéreo desse país, atingindo assim um alvo dentro desse país. O anúncio desse míssil realmente causou um grande choque nos Estados Unidos, porque hoje, para que todos saibam, o sistema de defesa aérea dos Estados Unidos é projetado especificamente para repelir e interceptar ataques vindos do Polo Norte. Quer dizer, eles costumavam dizer nos Estados Unidos que a Rússia, com todos esses mísseis balísticos que possui, com essas capacidades navais e tudo mais, ela só é capaz de atingir o território americano através do Polo Norte. Então eles posicionavam todos os sistemas de defesa que tinham voltados para o Polo Norte, ou seja, no norte dos Estados Unidos. Mas agora, com o surgimento dessa tecnologia pelos russos, tudo mudou, ou seja, todos os planos de defesa dos Estados Unidos foram jogados por água abaixo. Por que eu digo isso? Porque esse míssil é capaz de voar por dias, como eu disse, pelo menos. De acordo com esse teste, por 15 horas, portanto, ele é capaz de entrar no espaço aéreo americano. Pelo sul. Ele pode entrar pelo estado do Texas, pode entrar pelo estado da Flórida, pode entrar pelo estado da Califórnia. Ou seja, pode entrar por qualquer estado dentro dos Estados Unidos. Então esse míssil, para que todos saibam, os mísseis de cruzeiro em geral são como drones. Podem ser lançados, como eu disse, em uma direção específica e, após um tempo de voo, mudar sua rota para outro alvo diferente. Outros mísseis de cruzeiro comuns. Claro, os convencionais que funcionam com combustível tradicional não conseguem manobrar muito, porque isso faz com que consumam mais combustível, o que afeta seu alcance. Mas esse míssil russo tem a vantagem de funcionar com combustível nuclear, então ele resolve esse problema automaticamente. Para que todos saibam, ele também é um míssil, é hipersônico, então os sistemas de defesa aérea atuais não conseguem interceptá-lo, pois além disso faz manobras incríveis. Então, hoje, o anúncio deles na Rússia foi um choque para os Estados Unidos.
porque agora os Estados Unidos da América são obrigados a colocar sistemas de defesa aérea em todos os estados com o mesmo nível de ameaça. Isso significa que agora os Estados Unidos precisam dobrar o orçamento para criar a cúpula dourada que Trump anunciou recentemente. E mesmo assim, claro, será difícil para eles interceptarem esses mísseis hipersônicos. Então preste muita atenção a um ponto importante aqui, todos devem ficar atentos. Esse míssil que foi testado com sucesso, esse míssil em geral é bom, mas primeiro ninguém sabe agora o custo de produção desse míssil. Por exemplo, o míssil americano Tomahawk, cada míssil custa aos Estados Unidos 2 milhões de dólares. Hoje estamos falando de um míssil com tecnologia nova, com tecnologia nuclear, com tecnologia avançada. Então ninguém sabe quanto será o custo de produção, se será 3 ou 4 milhões de dólares ou mais. Ou seja, com certeza o custo dele será alto, mas prestem bastante atenção que apesar desse custo elevado, o papel dele será muito eficaz nas próximas guerras. Rússia, ela não vai usar esse míssil que tem um custo elevado para atacar tanques, ou para atacar caminhões militares, ou para atacar cidades americanas, ou instalações militares americanas, ou qualquer outra coisa assim. De jeito nenhum. Esses alvos, a Rússia vai deixar para os caças, para os mísseis balísticos múltiplos, dos quais a Rússia possui centenas de milhares, espalhados por todo o vasto território russo. A Rússia vai usar esses novos mísseis apenas para atacar e destruir os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos. Ou seja, apesar do alto custo do míssil, o alvo será muito mais valioso. Quando esses sistemas de defesa americanos forem atingidos, outros mísseis russos, sejam convencionais ou nucleares, ou de outro tipo, poderão ser usados. É importante, eles vão cair como chuva sobre os estados americanos. Agora, isso é o que deixou os especialistas nos Estados Unidos em alerta máximo, depois que a Rússia anunciou a chegada desse míssil. Isso talvez faça com que eles reconsiderem muitos assuntos, talvez reconsiderem essas provocações que estão acontecendo hoje. Isso por um lado. Por outro lado, esse míssil ainda não entrou em serviço, o exército russo ainda não o recebeu. Agora, ele vai entrar na fase de produção depois. O quê? De acordo com esse plano, estará com o exército russo. Ano de 2027. Aqui surge uma pergunta real. Uma pergunta real sobre o que o mundo espera depois do ano de 2027. Como eu expliquei para vocês em vários episódios, todas as negociações militares, todos os preparativos militares, todos os programas militares, industriais e assim por diante, caminhando para o ano de 2028, todos os exércitos do mundo estão se preparando para a data de 2028. Qual é essa data? O que esperam para 2028? É a data da Grande Guerra ou o quê? Aqui também é preciso atenção, pois há alguns analistas disseram que a Rússia anunciou esse míssil como uma resposta, ou seja, a essa conversa sobre a possibilidade de fornecer mísseis Tomahawk americanos à Ucrânia, mas isso não é verdade de forma alguma. O desenvolvimento desse míssil não aconteceu, quer dizer, da noite para o dia. A Rússia anunciou a ideia de desenvolver esse míssil. Como eu disse, em 2018, há 7 anos antes desses conflitos, ela foi testada com sucesso. Então, o míssil foi desenvolvido como preparação para algo perigoso que estava por vir, algo perigoso que já estava previsto há muito tempo. Já estava previsto para um tempo específico, talvez 2028. Então agora, de fato, há um choque. Para Trump, para os Estados Unidos, quero dizer, Trump que veio este ano com o sistema de defesa aérea Domo de Ouro, que ele disse que tornaria a América o país mais seguro do mundo. Ele disse que a tornaria uma potência fortificada contra todos os ataques de mísseis e aéreos. A Rússia ela apareceu logo depois com esse míssil. Isso destruiu todo o projeto dos Estados Unidos, jogou tudo por água abaixo. Quero dizer,
Agora não serve mais para nada, a menos que o adversário seja fraco, como o México, como a Venezuela, como a Colômbia. Algo desse tipo, mas agora com a Rússia talvez tenha ficado muito difícil para os Estados Unidos. Putin hoje enviou uma mensagem forte para Trump, ele confirmou isso para ele hoje. Com esse novo míssil, significa que a Rússia não é um tigre de papel. A Rússia, por outro lado, é hoje uma grande potência militar mundial. A Rússia, apesar de estar na guerra da Ucrânia há mais de 3 anos, ainda continua vitoriosa. E sabe muito bem onde atacar. Sabe exatamente quais armas e tecnologias usar dentro da Ucrânia. Ou seja, todos percebem que ela não usa todas as cartas. Ataca com uma arma específica e ao mesmo tempo anuncia que possui algo ainda mais poderoso. Então hoje, Putin envia um sinal forte de que a Rússia não é um tigre de papel, como Trump disse recentemente. Putin diz que ela possui armas que lhe permitem destruir todas as capitais ocidentais, de Paris, Londres e Berlim até Washington. Ou seja, uma indicação de que a Rússia não é um país que se ajoelha. A Rússia não vai se ajoelhar. Se o Ocidente planeja uma grande guerra contra os russos e só aguarda o momento certo, afastar a China do alinhamento com a Rússia para que essa guerra comece, a Rússia de hoje, eles dizem estar prontos para a guerra. O que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse recentemente? Recentemente, ele afirmou que a Rússia colapsará em breve devido à falta de tropas e dinheiro. Mas aqui veio essa resposta russa. Essa resposta, que mesmo realmente sofra com falta de tropas ou de dinheiro, e assim por diante, ela é capaz de queimar tudo para não desmoronar. Claro, quem espera hoje o colapso da Rússia está esperando uma ilusão. O estranho hoje, e com isso encerramos o episódio de hoje, o estranho é que o presidente americano, Trump, fez uma declaração após o anúncio da Rússia sobre o teste desse novo míssil. O que ele disse? Ele disse que os Estados Unidos têm o melhor submarino nuclear do mundo e que ele está se movendo perto das costas russas. Ele quis dizer que os Estados Unidos da América não precisam de mísseis tão potentes e com esse alcance, porque eles têm submarinos nucleares perto das costas russas que podem atacar o território russo. Quer dizer, uma declaração estranha, uma declaração que veio como resposta aos russos, mas é mesmo uma declaração convincente? Temos um conhecido provérbio marroquino, que acredito significar um provérbio que todos os árabes têm, a Arábia Saudita, acho que eles têm o mesmo provérbio, e assim por diante. Diz que quem não consegue alcançar o cacho de uvas diz que está azedo, então acredito que esse provérbio realmente se aplica. Hoje também sobre Trump. Na verdade, a resposta russa foi chocante para os Estados Unidos. Chocante, porque antes de tudo, a Rússia foi pioneira em alcançar essa tecnologia antes dos Estados Unidos, apesar da grande diferença no financiamento destinado à tecnologia, ao desenvolvimento militar e assim por diante. O segundo ponto é que a Rússia alcançou seu objetivo. Todos afirmavam que isso era impossível. Até os Estados Unidos tiveram um programa similar e o cancelaram ao concluir que era inviável. Que tenhamos um resultado positivo. E o terceiro ponto também é chocante, porque a Rússia agora tem capacidades muito maiores do que tinha antes. Graças a essa guerra na Ucrânia, ela agora tem capacidades que lhe permitem atingir qualquer alvo dentro do território americano, ganhou experiência militar e assim por diante. Então, na verdade, o mundo está mudando muito rapidamente. E, sinceramente, não sei se esse novo anúncio russo vai antecipar a data da Grande Guerra ou adiá-la para outro momento. Então respondam para a gente nos comentários abaixo deste vídeo e inscrevam-se agora, cliquem no botão de curtir. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!